Aí, João, você não é o mano da internet lá, das manobras? Eu mesmo, e aí? Aí, não sei como é que os caras pagam um pau pra você. Pra mim você é fraco, mano. Vem no X1 aí. Oxi, puxa a manobra aí, João. Tenho medo não. Bora no X1, João, cê não é o bom? Então pega esse RL com o pé no guidão. Que situação, essa eu também faço, só que sem a mão. Tá, que habilidade a sua. Eu faço só que sem as duas. Porra nenhuma. Eu faço bem mais rápido que a sua. Então vamos pra outra manobra aí, tio. Oxi, fala demais, na moral. Ô, mano, não tem como você ganhar não. Você bateu de frente, foi com o melhor do Brasil, otário. Melhor só se for em contar piada, né? Você acha que é bom no que você faz? Só que tudo que você consegue, mano, eu faço pra trás. Pra frente ou pra trás, tamo aí. Meu último adversário tá no lugar escrito RP. E a lista de quem te perguntou, cadê? Tá aqui, ó, na ponta do meu dedo, dá pra ver? Ih, tio, aí você viajou, hein, mano? Quer logo tomar um pau, é? Vem, mano. Vai. Ih, olha lá, vai querer levar pras ideias também? Tá, então bora, é agora, toma. Minha melhor manobra. Nossa, agora ferrou, não sei fazer essa, mano. E olha lá,